tarde, alunos de LV1. Estou aqui colocando esse vídeo no dia de hoje porque, como eu avisei lá no site, a gente não vai ter aula hoje, sexta-feira, nem segunda-feira que vem, porque eu machuquei meu pé, torci, né, que nem eu coloquei lá. Eu não vou poder estar aí no colégio hoje à noite, nem segunda-feira. Então o que eu resolvi fazer? São 2 dias de aula, tá? Eu prometi que ia estar ensinando a vocês a parte de formulários, né? Vocês podem acompanhar o conteúdo de formulário pela apostila que eu já passei, ou então vocês podem simplesmente assistir essas aulas que eu vou colocar aqui hoje. Qual é a minha intenção? É gravar tudo sobre formulário, tá? O que eu daria em aula eu vou mostrar aqui nesses vídeos que eu vou colocar aqui no YouTube. Vou deixar eles postados lá no blog, tá? Então vocês acessem o blog, vejam o vídeo e lá eu vou estar explicando todo o conteúdo de formulários, tá? Vou passar também algumas atividades para vocês fazerem, e quando eu retornar a gente faz uma revisão desse conteúdo aí que eu já expliquei, que eu vou explicar hoje aí nos vídeos, ok? Dando início, tá? Desculpa eu estar meio fanho, porque eu estou um pouco resfriado também, tá? Vou colocar aqui na tela, tá? Estou mostrando aqui o meu navegador. Vou tirar aqui a minha imagem. A gente vai trabalhar com a parte de formulários, tá? Para que servem os formulários? Os formulários servem para o usuário poder inserir informações no nosso site. Até hoje o site da gente, tá, só exibe informação. Ele mostra os assuntos que a gente trabalhou, né? Então assim, fiz um site de carro, então eu mostro informações sobre os carros que eu gosto e tal. Mas e se o usuário quiser enviar um comentário, se o usuário quiser acrescentar alguma coisa no seu site, né? Se o site ser mais interativo, ele consegue? Não. Tá? Por quê? Porque a gente não tem nenhum campo, nenhuma possibilidade para o usuário poder inserir informações no site da gente. Tá? E como é que o usuário vai poder inserir informações? Através dos formulários. Tá? O formulário é bem tranquilo, é bem simples. Vocês podem ver na apostila lá de HTML que o conteúdo de formulário não é grande, é pequeno, tá? É assim como todo o resto da matéria. É praticando que a gente vai conseguir aprender os formulários direitinho, tá? O que eu aconselho? Que vocês criem um arquivo e nesse arquivo você coloque todos os formulários que eu ensinar, tá? Por quê? Porque você fica com um arquivo que nesse daqui, ó, vou mostrar ele aqui, tá? A gente vai ver aqui os exemplos de inputs, né? É uma caixa de texto onde você pode digitar um texto, tá? Qualquer. Vou botar aqui o nome. Tem a caixa para senhas, né? A caixa para senhas é aquela que os caracteres ficam todos escondidos. Tem o que a gente chama de rádio button, tá? Que é esse rádio que tem as opçõezinhas, ó. Muito utilizado para questões de múltipla escolha, por exemplo, que o usuário só possa marcar uma opção, tá? No formulário, onde é que seria encaixado isso? Por exemplo, na parte de sexo, tá? Masculino, feminino. O cara não pode ter os dois sexos ao mesmo tempo, né? Apesar que hoje em dia tem gente que tem, né? Mas a gente só pode escolher uma opção aqui dentro dos itens, tá? Outro exemplo é o checkbox. Qual é a diferença do checkbox? É que você pode marcar vários itens. Por exemplo, você pode colocar assim: quais são as atividades que você mais gosta? Aí o usuário marca tal atividade e outra. Tá? O interessante é que o checkbox, quando você clica, tá marcado, não tá? Quando eu clico, ele desmarca, tá? Clico, ele marca, ele desmarca. O rádio button não tem essa função, ó. Esse rádio está marcado. Se eu clicar de novo em cima dele, ele não desmarca. A gente vai aprender a fazer o rádio button dessa forma, que eu clico numa opção e a outra se desmarca automaticamente, tá? Isso a gente vai ver nessa videoaula. Aqui eu tenho o botão Submit, tá? Submit é o botão de enviar dados. Então aqui quando o usuário for enviar os dados, ele vai clicar aqui no botão Submit.
E quando ele clicar aqui no reset, ele vai limpar os dados do formulário. Veja só, vou clicar aqui no reset, ó. Meu formulário é automaticamente zerado, ele é limpo. Vou descer mais um pouco, tá? Para criar esses itens aqui, a gente vai usar o comando input, tá? Input. Para criar esses de baixo aqui, ó, caixa de seleção, aquela que você seleciona um item dentre vários. A gente vai usar o comando select. A caixa de listagem também é select, ó. É praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença dessa de baixo? Que se eu segurar o Ctrl e clicar, eu consigo marcar mais de um item, tá? Isso é interessante aí, ó, quando eu posso marcar salteado de 2 em 2, posso marcar todos, então é bem interessante a caixa de listagem. E por último, é a tag text area. Para que é a text area? Para você digitar um texto. Sabe aquele comentário que tem nos sites? Ah, deixa aqui seu comentário. Ele é feito com esse comando, text area. Tá? Aqui você vai digitando um texto, ele vai, se eu der vários enter, ó, ele cria aqui as barras de rolagem, funciona tudo bem direitinho, tá certo? A minha intenção qual é? É nesse primeiro vídeo mostrar para vocês exemplos da tag input, tá? E no outro vídeo mostrar o select com text area. Mostrar esses dois aqui juntos, porque eles são bem simples, bem tranquilos, enquanto os inputs eu vou mostrar todos de uma vez. Então esse vídeo que eu vou deixar no site vai valer para sexta e para segunda, tá? Então segunda eu não vou gravar outro vídeo, vai ser esse vídeo mesmo. Então vocês podem assistir pausadamente, fazer os exercícios com calma, com tranquilidade, tá? Para vocês aproveitarem esses 2 dias de aula. Lembrando que a gente não está tendo aula presencial, então assim, as aulas continuam. Reserve um período, algumas horas do seu dia, da sua noite, né, o horário que você estaria no colégio, separe em casa, faz os exercícios, tá? Que isso daí com certeza vai ajudar você a se aperfeiçoar. Você não tem que estar visando só passar nesse semestre, passar na minha matéria, mas sim o que? O seu aprendizado. E lembrar que semestre que vem vocês têm que entregar um projeto final, e o projeto tem toda essa parte de input, tá? Essa parte de formulários é extremamente importante. Hoje em dia você não acessa mais um site que não tenha comentário, que não tenha uma área de interatividade com o usuário, né? Hoje em dia os sites não são mais estáticos, são sites dinâmicos. O usuário insere conteúdo e vem outro usuário e altera aquilo que você já colocou antes, né? Então, para fazer esse tipo de interação, a gente tem que usar os formulários, tá certo? Eu vou abrir aqui a tela do Notepad++, tá? O Notepad++ tá aí. Como é que a gente cria formulários, tá? É bem tranquilinho. Vou começar com as tags iniciais. Head. Title. Aí vou colocar aqui o título do site, tá? Vou botar assim, exemplos de formulário. Exemplo de formulário. Depois eu fecho a tag head. Body. Aí eu já aconselho você vir aqui embaixo e fechar o body e fechar o HTML, tá? A gente vai trabalhar dessa forma. Já vou salvar esse arquivo, tá? Vou salvar aqui na área de trabalho. Tem uma pasta que eu só chamei de formulário. Vou chamar ele de formulário.html. Já vou abrir essa pasta. Pronto, ó, exemplo de formulário. O arquivo está em branco. A gente vai trabalhar nele agora. Qual é o primeiro tipo de formulário que a gente vai ver? O primeiro tipo de formulário vai ser esse daqui, ó.
caixa de texto. Tá? Quando é que a gente usa uma caixa de texto? Quando eu quero inserir alguma informação que não seja muito comprida, que não seja um texto grande. Tá? O que seria isso? Usuário, senha, um campo de pesquisa. Tá? Vou abrir aqui, por exemplo, o Gmail. Tá? Tá abrindo aqui o Gmail, vejam só. Esse nome de usuário aqui, ó, esse campo aqui para eu poder digitar é uma caixa de texto. Tá? É uma caixa de texto. A gente utiliza a caixa de texto para diversas coisas, tá? É um dos comandos mais comuns que tem. Como é que a gente cria essa caixa de texto? Muito simples. Vou abrir aqui. A tag que a gente vai usar é a tag input. Tá? Lembrando que antes de eu criar um formulário, eu tenho que usar uma tag antes, tá? A tag form. O que é form em inglês? Formulário, tá? Abreviação de formulário. A gente sempre tem que criar essa tag antes de começar a criar um formulário, tá? A gente vai ver mais pra frente que aqui dentro vai ter os comandos action, vai ter outros comandos aqui dentro, tá? Mas que a gente não vai usar agora. A gente só vai usar esses outros comandos quando a gente estiver dentro de PHP.